Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Estejam em casa se cuidando e cuidando dos seus. Estamos vivendo um momento aí meio que de catástrofe, né? Mas vamos ter o pensamento firme aí que tudo vai passar e logo a gente se encontrará em sala de aula para que a gente possa estar desenvolvendo a nossa atividade aí, né? Pessoal, vamos dar continuidade na nossa aula de ética, em que a gente falou lá sobre imprudência, negligência, imperícia. Eu acho que vocês devem recordar em que a gente até sentou em grupo para a gente estar realizando um trabalho sobre esses temas, né? Onde eu pedi para que vocês pesquisassem ações em que envolvessem ações da enfermagem em alguns determinados erros, né? Então eu espero que vocês tenham visto esse trabalho, né? Quando vocês sentarem em grupo, né? E viu que essa é uma realidade que acomete, né? A nossa profissão. Então, assim, quando a gente fala de ética, né? A gente tem que pensar no bem-estar e na segurança desses pacientes, né? Então, a gente não pode ser imprudente, a gente não pode realizar uma negligência, imperícia, que isso vai fazer com que o paciente ele pode entrar dentro de uma unidade hospitalar ou ambulatorial, onde seja, e não sair de lá por conta de uma regularidade que nós fazemos para o paciente, né? A gente sabe, né, que a enfermagem, os profissionais de enfermagem, todo mundo, ele deve ter a segurança do paciente, né? Como fundamento da sua prática, pois são poucos os que trabalham em condições até próprias. Então, algumas vezes a enfermagem quer e a instituição ela não tem condições próprias, meios próprios, né, que dê a segurança para esse paciente. Então, a gente tem que pensar que a enfermagem ela tem que desenvolver o seu cuidado com excelência, né? São só as ações profissional que a gente deve ter com muita responsabilidade para que não haja falhas, para que deixam de ser danosas, né, ao paciente, né? E a gente não ter que responder juridicamente por isso, né? Como elemento de culpa. Então, só para a gente lembrar aqui, o que seria a imprudência, né? São ações realizadas de forma precipitada, né? A equipe ela não pensa, ela faz as coisas impestivamente, né? Ela não toma o seu devido cuidado. Ela sabe o que deve ser feito e acaba não fazendo. A gente viu aqui o exemplo, né, do profissional de enfermagem, que ela conhece toda a técnica de enfermagem da higienização das mãos, porém ela não realiza todas as etapas. E com isso, o que ela vai causar? Disseminação de bactéria, de infecção. O paciente entra lá para fazer uma cirurgia simples e acaba internado, tomando antibiótico e às vezes evoluindo para uma sepse e o paciente indo a óbito por conta de uma falha de lavagem das mãos, né? Vai fazer um curativo, não mexe, não lava a mão de forma adequada, né? Põe a mão no paciente, põe a mão no outro. A gente assistiu bem aquele vídeo em que o funcionário ele chega, ele põe a mão na paciente, depois ele faz um curativo, depois ele mexe no suporte do soro, que é o medicamento do paciente, depois ele vai até o outro paciente. Então ele está cometendo uma imprudência. Ele sabe que cada ato desse daí ele tem que realizar a lavagem das mãos, tá certo? E a gente tem mais exemplos, né, que a gente viu aí, né? Eu vou lá administrar uma medicação para o paciente, eu sei que é 22 horas, 16 horas, e eu não faço de maneira adequada, eu faço sem pensar, eu simplesmente falo, não, eu administrei o medicamento pronto. Não, existe, né? Se existe um horário para esse medicamento ser realizado, ele deve ser realizado naquele momento, porque é naquele momento que vai fazer o efeito do medicamento para o paciente. Então não adianta a gente fazer as coisas que acha que tem que ser da nossa cabeça. Isso não é um ato legal. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre negligência. O negligência o que é? Eu deixo de fazer aquilo que deveria ser feito. Eu faço uma omissão voluntária. Eu dei exemplo aqui, né, e dei na sala de aula, acho que eu conversei com vocês sobre isso,
né, o profissional ele deixa de fazer as coisas conforme tem que seguir, conforme tem que ser a regra. Se eu tenho que pôr uma grade no paciente quando ele está agitado, eu tenho que levar as grades desse paciente, eu vou lá e não faço, né? Eu deixo lá as grades abaixadas, eu não travo as grades, o paciente pode cair, então eu estou sendo negligente daquilo. O outro exemplo que eu dei, né, aqui está até no slide aqui, sobre o profissional de enfermagem, que deve realizar, né, a leitura detalhada da prescrição médica. Então, ele tem que seguir uma meta internacional de segurança do paciente. Ele tem que identificar o medicamento, o nome do paciente, o leito do paciente, né? Porém, ele vai lá e não faz, ele não olha quantos miligramas. Dando aquele exemplo lá, né? A funcionária, ela vai lá, vê que lá está prescrito 3 comprimidos de metformina. Ele não olha a miligramas, ele vai lá, administra os 3 comprimidos para o paciente. E daí, quando você vai ver, tá lá realmente 3 comprimidos. Porém, são 3 comprimidos de 20 miligramas. E o que ela administrou são 3 comprimidos de 40 miligramas. Olha quantas dosagem a mais ele deu para esse paciente. Então, ele está sendo negligente. E com isso, ele pode fazer o quê? O paciente ele pode morrer. Ele pode ter lá uma hipoglicemia severa. Ele pode entrar em coma, né? Então, tem casos, né, que o paciente ele acaba sendo irreversível. Ele acaba tendo complicações que levam à morte por conta de uma negligência, né? E a imperícia? Quando a gente fala de imperícia, já a gente vai cometer o quê? A gente vai falar que a gente realiza certas ações que não é da nossa capacidade. A gente não estudou para isso, não tem qualificação profissional, né? Não tem uma aptidão daquela técnica, né? E a gente vai lá e faz porque você aprendeu a fazer olhando, mas não é da sua competência, então você acaba fazendo. Então isso é uma imperícia, né? E um técnico de enfermagem que realiza, por exemplo, uma sondagem vesical, como a gente está dando exemplo ali, ele realiza sem possuir habilidade, não é função dele. A função do auxiliar de enfermagem, do técnico, é auxiliar o enfermeiro a realizar esse procedimento, a não fazer o procedimento em si, tá certo? É a mesma coisa o enfermeiro, ele vai lá, ele faz o quê? Ele vai lá e passa um catéter central, que é do profissional médico, tá certo? Então ele não pode fazer isso, né? Tá certo? Então a gente tem que ter qualificação profissional. A partir disso, sim, a gente pode realizar as ações, né? E os erros cometidos por profissional de enfermagem, ele pode gerar desde então danos remediáveis, né? E até o paciente a evoluir para óbito. E os danos, por mais brandos que sejam, pode causar sofrimento tanto ao paciente, lógico, principalmente a ele, né? E a família, que está ali vendo tudo aquilo, né? Então, vale ressaltar que muitos erros podem ocorrer sem que o profissional tenha essa percepção, né? Mas ele precisa estar atento a todas as ações, saber o que é certo e o que é errado, tá ok? E a gente tem que garantir a nossa carteira profissional, que é o Corém, tá ok? Então, eu espero que eu tenha entendido bem, né, a diferença entre negligência, imprudência, imperícia, né? Uma boa noite para vocês.